Dinheiro. A gente usa o tempo todo, né? Para pagar um café, o ônibus, as contas. Mas assim, será que a gente para mesmo para pensar o que ele é, de verdade? E como é que uma coisa que parece tão simples, sei lá, uma nota, um número na tela do celular, como é que isso mexe tanto com a economia inteira? Bem, vamos tentar desempacotar isso hoje. É uma ótima provocação. A ideia aqui é fazer uma análise mais a fundo do lado monetário da economia. A gente está se baseando no material bem completo que recebemos. Queremos entender melhor o que é moeda, como ela aparece, quem controla isso e qual o papel que parece crucial das taxas de juros e da política do governo nessa história toda. Exato. É um material denso, confesso. Mas olha, tá cheio de insights sobre como a economia funciona ali nos bastidores. Com certeza. E entender esse lado monetário é, assim, fundamental. Ele é tipo a grande conexão entre o que a gente produz, os bens, os serviços, que é o lado real da economia, e o mundo das finanças. Sabe, o crédito, os investimentos, a decisão de gastar ou guardar dinheiro. Uhum. O que eu acho fascinante é justamente isso. Como esses conceitos, que às vezes parecem meio abstratos, tipo agregados monetários, open market, como eles impactam diretamente o nosso bolso, o custo das coisas, as chances de abrir um negócio, entende? Totalmente. Então, vamos direto ao ponto. O que define moeda? É mais do que só o dinheiro que a gente carrega, né? Sim, bem mais. Pelo que eu vi no material, o ponto central é ser algo aceito por todo mundo, pela coletividade, para fazer trocas. E tem aquela coisa do curso forçado, é isso? Uma garantia por lei que aquilo tem que ser aceito como pagamento. Perfeito, é isso mesmo. Essa aceitação geral e a garantia legal são a chave. Isso elimina aquela complicação gigantesca que era o escambo, né? Nossa, nem me fale. Imagina ter que achar alguém que quisesse trocar, sei lá, galinhas por um concerto no telhado e que tivesse as telhas que você precisava, a tal dupla coincidência de desejos. Inviabilizava muita coisa, com certeza. Exato, a moeda simplifica tudo isso. E ela não surgiu do jeito que a gente conhece hoje, né? Teve uma evolução. Como foi isso, resumidamente? Olha, o material mostra bem essa trajetória. Começou com a moeda mercadoria. Pensa em sal, gado, conchas, coisas que tinham valor por si mesmas e eram aceitas em troca. Ah, tá. Coisas úteis. Isso. Depois veio a moeda metálica, ouro, prata. Duravam mais, dava para dividir, transportar, e a cunhagem garantia o peso, a pureza. Facilitou muito. Daí evoluiu para a moeda papel. Eram tipo recibos de ourives, sabe? Comprovantes de que você tinha ouro guardado lá com ele. Entendi, tipo um vale-ouro. Exatamente. E esses vales acabaram virando o papel moeda, as notas emitidas pelo Estado. No começo, elas ainda tinham uma ligação, um lastro em ouro guardado nos cofres. Mas hoje não tem mais isso, né? Como que a gente chegou nesse sistema atual? Pois é, chegamos na moeda fiduciária. Ao longo do século XX, especialmente depois dos anos 20, 30, e de forma definitiva mais tarde, essa ligação com o ouro foi sendo abandonada pelos países, E por quê? para dar mais flexibilidade para a política econômica, principalmente. Hoje, o valor do dinheiro que a gente usa não está no papel ou no metal, está na confiança que todos nós temos nele e na força da lei, o tal curso forçado que você mencionou. Ah, Chama fiduciária porque vem de fidúcia, de confiança. A base é a autoridade de quem emite, o Banco Central, e a aceitação geral. É uma mudança de paradigma, né? O valor é mais social e legal do que físico. nossa, essa ideia da confiança como base é muito forte. Mas então, a moeda serve para quê? Além de comprar o pãozinho. O material fala de outras funções. Sim, são 3 funções clássicas essenciais. A primeira, a mais óbvia, é ser instrumento ou um meio de troca. Facilita comprar e vender qualquer coisa. Certo, essa é a básica. A segunda é ser um denominador comum de valor, ou unidade de conta. Funciona como uma régua, sabe? Para medir e comparar o valor de coisas totalmente diferentes. Quanto vale um carro em termos de consultas médicas? A moeda dá essa medida comum. Entendi. Padroniza o valor das coisas. E a terceira? A terceira é reserva de valor. Reserva de valor? Tipo, guardar o dinheiro para usar depois? Isso, acumular riqueza. Exatamente. A moeda permite transferir poder de compra de hoje para o futuro.
Só que essa função tem um ponto fraco bem conhecido: a inflação. Ah, claro. A inflação come o valor do dinheiro guardado, né? Exato. Se os preços sobem muito, o dinheiro que você guardou compra menos coisas lá na frente. Por isso, para a moeda funcionar bem como reserva de valor, a economia precisa ter estabilidade, inflação baixa, previsível. Com inflação alta, guardar dinheiro parado é perder poder de compra. Faz todo sentido. E na prática, hoje, quais são os tipos de dinheiro que circulam? A gente tem as moedinhas para o troco, Sim, as moedas metálicas. o papel moeda, as notas, e o material fala muito da tal moeda escritural. O que é isso exatamente? Parece ser importante. E hoje é a maior parte do dinheiro disparado. Moeda escritural é basicamente o dinheiro que existe só como registro eletrônico nos bancos, principalmente o saldo da conta corrente, os depósitos à vista. Ah, então quando eu uso cartão de débito, faço um Pix. Isso, ou uma transferência online, você está movimentando moeda escritural. Ela não tem forma física, são só números no sistema bancário. Entendi. E o material define meios de pagamento, ou M1. O que isso mede, afinal? O M1 é a medida mais básica, mais líquida do dinheiro disponível para gastar agora. Ele soma duas coisas: a moeda em poder do público, que são as notas e moedas metálicas que estão circulando com as pessoas, com as empresas, fora dos bancos. O dinheiro à carteira, digamos. Isso. Mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, que é justamente a moeda escritural, nas contas correntes. A característica principal do M1 é essa: liquidez imediata, está pronto para usar. E um detalhe importante: esse dinheiro do M1 não rende juros. Certo. M1 é o dinheiro para já. Mas aí, o material fala de M2, M3, M4. Qual a diferença? Vão somando mais coisas. Exato. São os agregados monetários mais amplos. Eles partem do M1 e vão adicionando outros ativos financeiros. Esses ativos não são dinheiro pronto para usar no caixa do supermercado, mas podem ser convertidos em dinheiro com relativa facilidade. E o ponto-chave: eles rendem juros. Ah, e tá a diferença. Sim, o M2, por exemplo, pega o M1 e soma os depósitos de poupança a alguns títulos privados. O M3 soma outras coisas, como fundos de renda fixa. E o M4 é o mais amplo, inclui até títulos públicos federais. Quanto maior o número do agregado, M1, M2, M3, M4, geralmente menor a liquidez imediata, mas maior a possibilidade de rendimento. Entendi a lógica. E essa proporção entre o M1 e os outros M's, tipo o M4, ela diz alguma coisa sobre a economia? O texto menciona monetização e desmonetização. Diz muito. Revela bastante sobre a confiança das pessoas na moeda e as expectativas sobre a inflação. Pensa assim: desmonetização acontece quando a fatia do M1, dinheiro líquido sem juros, diminui em relação ao M4, o total de ativos financeiros. E por que isso acontece? Geralmente é sintoma de inflação alta. As pessoas e as empresas percebem que o dinheiro parado na conta ou no bolso está perdendo valor rápido, então elas correm para aplicar em coisas que rendam juros para tentar se proteger da inflação. Elas fogem da moeda, digamos assim. Faz sentido. E a monetização? É o contrário. O M1 cresce em proporção ao M4. Isso costuma acontecer quando a inflação está baixa, está estável, manter dinheiro na conta corrente ou na carteira fica mais cômodo, não tem aquela urgência de aplicar porque o dinheiro não está perdendo tanto valor. Então, analisar essa relação M1-M4 é tipo um termômetro da confiança na moeda, sabe? Muito interessante esse termômetro. Agora, a pergunta de 1 milhão. De onde vem o dinheiro? Como ele é criado? Não é só, sei lá, ligar a impressora lá na Casa da Moeda, né? Definitivamente não. Imprimir moeda física é só uma parte pequena da história. A maior parte da moeda que circula, principalmente a escritural, é criada pelo próprio sistema bancário, pelos bancos comerciais. Pelos bancos? Como assim? Olha, acontece principalmente de algumas formas. Primeiro, e mais importante, quando os bancos dão empréstimos.
Ao liberar um crédito para você ou para uma empresa, o banco simplesmente aumenta o saldo na sua conta. Ele cria moeda escritural que não existia antes. Peraí, ele cria do nada. Contabilmente, sim. É uma criação de depósito à vista. Outra forma é quando alguém tira dinheiro de uma aplicação financeira, tipo um CDB, que não é M1, e joga para a conta corrente, que é M1. E também quando o Banco Central compra títulos públicos dos bancos, ele paga por isso injetando dinheiro novo no sistema. Entendi. E o contrário também vale. O dinheiro pode ser destruído. Sim, a moeda é destruída, ou melhor, sai de circulação quando acontece o inverso. Por exemplo, quando você quita um empréstimo, aquele dinheiro some do M1. Quando você tira dinheiro da conta corrente para fazer um investimento, ele sai do M1. E quando o Banco Central vende títulos públicos, ele recebe o pagamento e retira esse dinheiro do sistema. E tem um ponto que o material destaca que achei curioso. Sacar dinheiro no caixa eletrônico. Isso não cria nem destrói o M1. Não altera o total do M1. Pensa bem, o dinheiro só muda de forma. Ele deixa de ser um registro eletrônico na sua conta, moeda escritural, e vira notas na sua mão, moeda manual. A quantidade total de meios de pagamento disponíveis na economia M1 continua a mesma naquele instante. Só mudou a composição. Ah, tá. Trocou de bolso, basicamente. Dentro do M1. Exato. Agora, essa capacidade dos bancos de criar moeda com empréstimos, como isso funciona na prática? É aí que entra o tal do multiplicador monetário. Isso mesmo. É um conceito-chave. Funciona assim. Quando alguém deposita dinheiro num banco, o banco não pode simplesmente guardar tudo lá. Ele é obrigado, por lei, a deixar uma parte desse depósito parada, como reserva. É o depósito compulsório, que fica lá no Banco Central, mais uma reservinha técnica que o próprio banco mantém. Ok, ele guarda uma parte. O resto, o banco pode emprestar. Aí quem pegou esse empréstimo usa o dinheiro, paga alguém, e esse dinheiro provavelmente vai parar depositado em outro banco ou até no mesmo. Esse segundo banco, por sua vez, também separa a reserva obrigatória e... empresta o resto. Exato. E o ciclo continua. O resultado é que aquele depósito inicial acaba gerando um volume muito maior de moeda escritural, depósitos em conta corrente, na economia. É como se o dinheiro se multiplicasse pelo sistema bancário. É quase mágico. Mas tem uma regra, né? Tem. A capacidade dessa multiplicação depende muito da taxa de reserva que o Banco Central exige, o compulsório. Quanto menor for a porcentagem que os bancos têm que guardar, maior é a capacidade deles de criar moeda através do crédito. É uma alavanca poderosa. Entendi. É um sistema bem interligado mesmo. Mas quem controla isso tudo? Para não virar bagunça. Quem é o maestro dessa orquestra toda? O maestro principal é o Banco Central do Brasil, o Bacen. Ele atua seguindo as diretrizes gerais que vêm do Conselho Monetário Nacional, o CMN. A grande missão do Bacen é justamente regular e supervisionar tudo isso, buscando a estabilidade da moeda e a saúde do sistema financeiro como um todo. E quais são as tarefas do Bacen para conseguir isso? O que ele faz no dia a dia? O Bacen tem várias funções clássicas bem importantes. Primeiro, ele executa a política monetária, ou seja, ele controla a quantidade de dinheiro circulando e as condições gerais de crédito na economia. Certo. Ele é o banco emissor, é o único que pode autorizar a fabricação e colocar em circulação as notas e moedas físicas. Atua como banco dos bancos. Ele recebe aqueles depósitos compulsórios, oferece empréstimos de curtíssimo prazo para os bancos quando eles precisam de liquidez, é o chamado redesconto, e opera o sistema de pagamentos, a compensação de cheques e outras transferências. Faz a ligação entre os bancos. Exato. Ele também é o banco do governo, guarda as contas do Tesouro Nacional, administra a dívida pública, embora essa função de financiar o governo seja vista com cautela pelo risco de gerar inflação. Entendi. Além disso, ele executa a política cambial, ou seja, administra as reservas de dólar do país e pode comprar ou vender moeda estrangeira para influenciar a taxa de câmbio. E, claro, uma função essencial: fiscalizar os bancos e as outras instituições financeiras para garantir que elas estão sólidas e cumprindo as regras. Uau!
é bastante coisa. E como o Bacen, na prática, mexe os pauzinhos para controlar a quantidade de dinheiro e o preço do crédito? Quais são as ferramentas que ele tem na mão? Ok, vamos ver essas ferramentas então. O Bacen tem um kit de ferramentas para isso. A mais famosa, que todo mundo ouve falar, é mexer na taxa básica de juros, a taxa Selic. Ela é a referência e influencia todas as outras taxas de juros da economia, do empréstimo pessoal ao financiamento da casa própria. A Selic é a principal, então. Mas tem mais. Tem sim. Outra ferramenta poderosa são os depósitos compulsórios. O Bacen define qual porcentagem dos depósitos os bancos têm que obrigatoriamente deixar guardada lá com ele. Se o Bacen aumenta essa exigência, sobra menos dinheiro para os bancos emprestarem. Isso enxuga a liquidez, é uma medida para frear a economia, contracionista. E se diminui o compulsório? Aí sobra mais dinheiro para os bancos emprestarem, o que tende a estimular a economia. É uma política expansionista. Entendi. Compulsório mexe na capacidade de emprestar. Exato. Outro instrumento muito usado, e talvez o mais ágil para ajustes finos, são as operações de mercado aberto, o famoso open market. Basicamente, o Bacen compra e vende títulos públicos federais no mercado, diretamente com os bancos. E qual o efeito disso? Quando o Bacen compra títulos dos bancos, ele paga por eles, injetando dinheiro novo no sistema bancário, aumentando a liquidez. Quando ele vende títulos, os bancos pagam por eles e esse dinheiro sai de circulação, diminuindo a liquidez. É uma forma rápida de calibrar a quantidade de dinheiro na economia quase diariamente. Entendi. E tinha mais uma ferramenta, né? O redesconto. Sim, as operações de redesconto. São empréstimos que o Bacen concede aos bancos comerciais para cobrir necessidades de caixa de curtíssimo prazo. A taxa que o Bacen cobra nesses empréstimos, a taxa de redesconto, serve como um sinalizador do custo do dinheiro de última instância e pode ser ajustada para incentivar ou desincentivar os bancos a buscar essa ajuda e, indiretamente, a emprestar mais ou menos. Entendi. São as alavancas que o Bacen tem para pilotar a economia, digamos assim. Agora, tem uma questão que o material levanta. Por que raios as pessoas e as empresas guardam dinheiro em conta corrente ou no bolso que faz parte do M1 e não rende juros em vez de aplicar tudo e ganhar alguma coisa? Ótima pergunta. É a questão da demanda por moeda. Por que a gente quer ter dinheiro líquido, disponível? A teoria econômica, e o material explica isso, aponta 3 motivos principais. Quais são? O primeiro é o motivo transação. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas do dia a dia, as compras, os gastos correntes. A quantidade de dinheiro que a gente precisa para isso depende, claro, do nosso nível de renda ou do faturamento da empresa. Quanto mais a gente ganha ou vende, mais transações a gente faz. Ok, para gastar no dia a dia. Faz sentido. O segundo é o motivo precaução. É bom ter uma reserva de dinheiro para uma emergência, um gasto inesperado, ou até para aproveitar uma oportunidade que apareça de repente. Essa demanda por precaução também costuma aumentar com a renda. Uma segurança. E o terceiro motivo? É o motivo especulação, ou também chamado de motivo portfólio. Esse está ligado à decisão de investir ou não. As pessoas podem preferir ficar com dinheiro líquido se acharem que as taxas de juros das aplicações financeiras estão muito baixas, tipo, não compensa o trabalho de aplicar ou perder a disponibilidade imediata. Ou então, elas podem preferir esperar porque acham que os juros vão subir no futuro. Se os juros subirem, os preços dos títulos de renda fixa caem, então seria melhor comprar depois, mais barato. Essa demanda por especulação tem uma relação inversa com a taxa de juros atual. Quanto mais altos os juros das aplicações, menor o incentivo para guardar dinheiro parado sem render nada. Ah, então a taxa de juros é tipo o custo de oportunidade de ficar com dinheiro na mão? Se os juros estão altos, ficar com dinheiro parado custa caro em termos do que você deixa de ganhar. Perfeito. É exatamente isso. E aí a gente entra no papel central das taxas de juros na economia. Elas são, no fundo, o preço do dinheiro ao longo do tempo e influenciam um monte de decisões econômicas importantes.
Que tipo de decisões, por exemplo? Olha, para as empresas, a taxa de juros é crucial na hora de decidir se vão investir em novas máquinas, em ampliar a fábrica ou mesmo em manter estoques maiores. Se os juros estão altos, financiar esses investimentos fica caro e muitos projetos podem ser engavetados. Isso desacelera o crescimento. Certo. Afeta o investimento das empresas e para as pessoas. Para as famílias, os juros afetam diretamente o custo do crédito. Financiamento de carro, de casa, crediário, tudo fica mais caro com juros altos. Isso desestimula o consumo, principalmente de bens mais caros. E também influencia a decisão entre gastar agora ou poupar. Com juros altos, a poupança fica mais interessante. Entendi. E tem impacto internacional também, né? Sim. A diferença nas taxas de juros entre os países é um fator chave para os fluxos de capital. Investidores procuram onde o dinheiro rende mais, claro, ajustando pelo risco. Se o Brasil tem juros mais altos que outros países, isso pode atrair capital estrangeiro buscando essa rentabilidade maior, o contrário também vale. E o material também diferencia a taxa que a gente vê, a nominal, da taxa real. Essa real é a que importa mesmo, né? É a que mostra o ganho efetivo, com certeza. A taxa de juros nominal, I, é aquela porcentagem que o banco anuncia, o rendimento bruto da aplicação ou o custo do empréstimo. É o número que está lá. Tá. Mas o que interessa mesmo para saber se o seu poder de compra aumentou ou diminuiu é a taxa de juros real. R, ela pega a taxa nominal e desconta o efeito da inflação PI, que aconteceu no mesmo período. Uma conta de padaria, que ajuda a entender, taxa real é mais ou menos a taxa nominal menos a taxa de inflação. Certo. A fórmula mais exata, que o pessoal chama de equação de Fischer, é 1 plus taxa nominal igual a 1 plus taxa real vezes 1 plus taxa de inflação. O exemplo do texto é bom. Se a Selic está em 12% ao ano, mas a inflação no ano foi de 4,5%, a taxa real de juros, o ganho real de poder de compra, foi de uns 6,7%. É essa taxa real que realmente importa para o investidor e para quem toma crédito. Claríssimo. E como que essa gestão toda da moeda, dos juros, se liga com os preços das coisas e com a produção da economia real? O material menciona a teoria quantitativa da moeda. Parece importante. É um conceito clássico e uma forma de organizar o pensamento sobre essa relação. A teoria quantitativa da moeda geralmente é resumida naquela equação famosa MV igual a PY. MV igual a PY. O que significa cada letra? É a quantidade de moeda na economia, o estoque de moeda pode ser o M1, por exemplo. V é a velocidade renda da moeda. Ela mede, em média, quantas vezes cada real girou na economia para gerar renda durante um período, um ano, por exemplo. Entendi. A velocidade que o dinheiro circula. Isso. Do outro lado da equação, P é o nível geral de preços, um índice que representa a média dos preços na economia. E Y é o produto real, a quantidade física de bens e serviços produzidos, o PIB real. Então, MV igual a PY. O fluxo de dinheiro é igual ao valor de tudo que foi produzido. Exatamente. É uma identidade contábil, o valor total das transações, aproximado por MV, tem que ser igual ao valor nominal da produção PY. A teoria sugere que se a velocidade V e o produto real Y forem relativamente estáveis no curto prazo, um aumento na quantidade de moeda M tende a se refletir num aumento no nível de preços, ou seja, inflação. Claro que V e Y não são totalmente fixos, mas a equação ajuda a pensar a relação. Entendi o framework. E aí, com base nisso e no cenário econômico, o Banco Central decide o que fazer, né? Usar aquelas políticas que você falou, expansionista ou contracionista. Isso. O Bacen avalia a situação, a economia está crescendo pouco, a inflação está subindo muito e calibra as ferramentas para adotar a política monetária mais adequada. Se a economia está fraca, em recessão, com desemprego alto, ele tende a usar uma política expansionista. Que é para dar um gás. Exato. Reduzir a Selic, diminuir compulsório, comprar títulos no open market. A ideia é baratear o crédito, aumentar a quantidade de dinheiro circulando e, com isso, estimular o consumo das famílias e o investimento das empresas. E a contracionista?
quando ela entra em jogo? A política contracionista é o contrário, é o freio. Ela é usada principalmente quando a inflação de demanda está alta. Ou seja, quando tem muita gente querendo comprar, muito dinheiro circulando e a produção não consegue acompanhar. Isso pressiona os preços para cima. Aí o Bacen age para esfriar as coisas. Justamente. Ele sobe a Selic, aumenta o compulsório, vende títulos. O objetivo é encarecer o crédito, tirar dinheiro de circulação, desestimular um pouco os gastos e, assim, aliviar a pressão sobre os preços. Mas o material alerta que essa política de freio nem sempre é a solução, né? Depende do tipo de inflação. Sim, e essa é uma distinção crucial. A política contracionista de subjuros funciona bem para combater a inflação causada por excesso de demanda. O problema é quando a inflação vem de outro lugar, a chamada inflação de custos. Tipo o quê? Pensa numa alta forte do preço do petróleo no mercado internacional. Ou uma seca que quebra a safra agrícola e faz o preço dos alimentos disparar. São choques de custo, a produção fica mais cara. Nesses casos, subir os juros pode não resolver a causa do problema, o preço do petróleo não vai baixar por causa da Selic, e ainda pode piorar a situação econômica geral, porque encarece o crédito para todo mundo, desestimula a produção e pode até aumentar o desemprego. Nossa, que dilema. É um dilema grande. Por isso é tão importante diagnosticar corretamente qual é a principal fonte da inflação antes de sair aplicando o remédio. Usar a ferramenta errada pode ter efeitos colaterais ruins. Entendido. É um equilíbrio muito delicado mesmo. E para fechar o quadro, o material coloca tudo isso dentro de um sistema maior, né? O sistema financeiro nacional. Exato. Todas essas operações, como moeda, crédito, juros, acontecem dentro dessa estrutura maior, que é o Sistema Financeiro Nacional. Ele é a rede de instituições, bancos, corretoras, bolsas de valores, seguradoras e mercados que fazem a ponte entre quem tem dinheiro sobrando para poupar e quem precisa de dinheiro para investir ou consumir. E ele tem várias partes, né? Sim, ele se divide em alguns mercados principais. O mercado monetário, onde rolam as operações de curtíssimo prazo ligadas à liquidez do sistema, tipo o open market. O mercado de crédito, que são os empréstimos e financiamentos bancários. O mercado de capitais, onde se negociam ações e títulos de dívida de prazo mais longo. O mercado cambial, para compra e venda de moeda estrangeira. E o mercado de seguros e previdência. A função de todos eles é essa: fazer o dinheiro fluir de quem poupa para quem investe ou gasta. Ufa! Que jornada, hein? Acho que demos uma boa geral nesse lado monetário. Tentando resumir, a gente viu que a moeda evoluiu muito, hoje é fiduciária, baseada na confiança e na lei. Vimos as funções dela, troca, medida de valor e reserva de valor, mas essa última sofre com a inflação. Aprendemos como ela é medida, com o M1 sendo o dinheiro mais líquido, e como os bancos criam moeda escritural com empréstimos, através do multiplicador. Isso. Identificamos o Banco Central como o grande maestro, usando a Selic, os compulsórios, o open market, para tentar manter a economia nos trilhos, seja com política expansionista para acelerar, seja com a contracionista para frear, sempre de olho naquela relação MV igual a PI e no tipo de inflação. O que a gente tira disso tudo? Acho que fica claro que gerenciar a moeda é uma tarefa super complexa, né? Um equilíbrio difícil, mas com um impacto enorme na vida de todo mundo. Sem dúvida alguma. E ter essa visão, mesmo que geral, ajuda muito a gente a entender o que está por trás das notícias de economia, sabe? Porque o Copom decidiu subir ou baixar os juros, como isso pode afetar o meu financiamento, a minha aplicação. Conecta a teoria com o dia a dia, né? Com certeza. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação no ar, para a gente pensar. O sistema todo que a gente descreveu aqui é super consolidado, baseado em bancos, no Banco Central, mas o mundo financeiro está mudando muito rápido, né? Com criptomoedas, finanças descentralizadas, os projetos de moedas digitais dos próprios bancos centrais, as CBDCs. É verdade, uma revolução em curso. Então, a questão que fica é: como será que esses conceitos todos que a gente discutiu hoje, a própria definição do que é M1, como a moeda criada pelos bancos, as ferramentas de controle do Bacen, como tudo isso vai ser impactado? Vão ter que se adaptar? Ou podem até ser, sei lá, desafiadas de forma radical
por essas novas formas digitais de dinheiro que estão pintando por aí? Fica aí a reflexão.